Bom dia. Estamos reunidos para a oitiva acerca da CPI, que tem por objetivo averiguar possíveis irregularidades referentes à aquisição de materiais de consumo, telhas. Informo que esta oitiva está sendo gravada. Pedimos que cada um se apresente, dizendo seu nome completo, CPF, endereço e o cargo que ocupa atualmente. Marcelo Ferreira Barros, CPF 496-978-20678, endereço Rua JK, número 1864, setor 8, Buritis, Rondônia. O cargo de vereador e presidente desta comissão. Gerson Rodrigues de Oliveira, vereador Gerson Rodrigues de Oliveira, presidente, relator dessa comissão, entendeu? CPF 476-070-09604. Moro na rua São Francisco, 2905. Adriano de Almeida Lima, CPF 611-841-44249. Residente na rua Aracaju, número 393, setor 8, Buritis, Rondônia. Membro desta comissão. Hoje é dia 5 de março de 2024, iniciamos os trabalhos às 9h26. Gostaria de convocar a senhora Cleonice Vieira para adentrar ao plenário. Bom dia, senhora Cleonice. Bom dia a todos os vereadores presentes. Por favor, a senhora poderia se identificar, dizendo o seu nome completo, o CPF, o endereço e o cargo que ocupa atualmente na administração. Eunice Silva Vieira, CPF 646-980-68215, endereço Rua Prima Amaral, 1823, setor 3, Buritis, Rondônia, atualmente com cargo de concurso auxiliar administrativo. A senhora tem conhecimento desses fatos, né? Eu gostaria que a senhora, como eu digo, referente às telhas, a compra dessas telhas, que é o motivo dessa CPI, eu gostaria que a senhora dissesse no período dessa compra dessas telhas, a senhora ocupava qual cargo na prefeitura? Eu era secretária municipal de educação. Ok. Nós vamos iniciar então as perguntas. Esta CPI, que vai está averiguando as possíveis irregularidades no que se refere à aquisição de materiais de consumo, telhas. Senhora Cleonice, observamos que foram abertos 2 processos simultaneamente para a reforma das escolas Maria Marta Braga e Tiradentes. Um para a contratação de uma empresa especializada em serviços técnicos de engenharia e outro para aquisição de materiais de consumo, como materiais de construção. A justificativa foi de que, em caso de atrasos da empresa na conclusão dos serviços, os materiais poderiam ser utilizados. A senhora pode esclarecer sua posição sobre essa abordagem? No finalzinho, vereador, está ruim o áudio. A justificativa foi de que, em caso de atrasos da empresa na conclusão dos serviços, os materiais poderiam ser utilizados. A senhora pode esclarecer sua posição sobre essa abordagem? A aquisição se deu, como é de conhecimento de toda a casa, tivemos aí problemas com a primeira empresa contratada, só que essa empresa contratada, que na época era a Audax, ela executou parcialmente os serviços. Então, naquele momento, já tinha parcialmente cobertura com a parte de estrutura metálica. E aí, quando venceu o contrato, rescindiu o contrato, ocorreu a necessidade de estarmos adquirindo as telhas para a cobertura das estruturas que já estavam prontas nas escolas. Em alguma, que é o caso da Escola Maria Marta Braga, todo o pavilhão estava totalmente descoberto, correndo o risco tanto de enferrujar, danificar aquela estrutura que já estava colocada, quanto também a questão de desmoronamento das paredes, porque ia ocorrer infiltração. Mês de outubro já começa as chuvas aqui na nossa região,
e aí teríamos mais prejuízo na dinâmica de acontecer, né, de fazer a reforma das escolas. Aí o prefeito decidiu comprar essas telhas para poder fazer a cobertura parcial das escolas que já estavam com estrutura, Maria Marta, Tiradentes, tinha pavilhão também que estava descoberto, José Bonifácio. E tínhamos também a necessidade de fazer a cobertura da garagem de transporte escolar. Inclusive, já era indicação até do vereador aqui da Câmara, o vereador Daniel Félix, ele já tinha solicitado à Secretaria Municipal de Educação, na época, para tomar as providências, porque lá estava precário. Estávamos aguardando tão somente o projeto do setor de engenharia para fazer a cobertura ali da garagem de transporte escolar. É claro que ia necessitar de outros materiais, bem como mão de obra. Só que o prefeito, quando ele pensou em fazer a cobertura dessas escolas, ele optou por fazer uma ata de registro de preço. Porque tínhamos essa demanda das escolas, tínhamos um processo paralelo que a gente não sabia se ia lograr êxito na licitação. Poderia vir alguma empresa interessada a participar, mas também poderia não vir, poderia acontecer a mesma morosidade que aconteceu da empresa anterior. E ainda assim tínhamos a necessidade de fazer a cobertura da escola Josué de Castro. Em 5 de janeiro de 2023, foi emitida a ordem de serviço para a contratação da empresa de engenharia. Contudo, no processo número 1594 de 2022, foi autorizado o faturamento através da requisição número 1914/22 dos materiais de consumo, telha de fibrocimento ondulada, no valor de R$ 402.412,50, em 26 de agosto de 2022. A senhora pode explicar esse cronograma e justificar a ordem de faturamento antes mesmo da emissão da ordem de serviço para a empresa? É que assim, a contratação da empresa para executar o serviço é um processo, que é o processo do convênio junto ao Estado para a reforma das escolas. Esse processo, ele foi necessário, haja vista que não era só a cobertura das escolas. Tinha parte da cobertura e a continuidade das reformas. Ou seja, o município ele comprou material, executou com mão de obra própria, execução direta, e paralelo continuou mesmo o outro processo de reforma das escolas. São processos distintos. Um, contratação de empresa para dar continuidade, e o outro, execução com a mão de obra própria, execução direta. Os materiais adquiridos pelo processo 1594 de 2022, incluindo as telhas, algum foi efetivamente utilizado na reforma das escolas Maria, Marta Braga e Tiradentes? Sim, foram. Conforme as notas fiscais número 09, no valor de R$ 265.546,95, e a de número 10, no valor de R$ 88.852,50, foram adquiridos diversos materiais, como telhas, cumieiro universal, manta aluminizada, fita adesiva aluminizada e hastes retas. Poderia fornecer informações sobre como esses materiais foram utilizados ou alocados? Doutor, para fazer a cobertura do telhado, a Secretaria Municipal de Educação ela não tem conhecimento técnico na área. Quem tem conhecimento técnico é o setor de engenharia. Essas obras elas são acompanhadas por uma comissão, e aí a necessidade dos demais materiais, que é cumieira, manta alumizada, fita adesiva, e pode ser que tenha algum outro item aí, ache alguma coisa que eu não me recordo agora de cabeça, isso foi levantado pelo setor de engenharia. Acredito eu que tem necessidade de aquisição, porque não tem como colocar só a telha em cima de uma estrutura. Então, faz-se necessário colocar essa manta alumizada e todos os demais itens que foram adquiridos nesse processo.
essa lista de materiais foi solicitada por meio de um projeto técnico? Se sim, quem foi o responsável pela elaboração desse projeto técnico? Pode compartilhar detalhes sobre o processo de elaboração e aprovação desse projeto? O projeto técnico, ele já existia dentro do processo, inclusive quando houve a primeira licitação de contratação da empresa Audax. Quanto a essa última aquisição do processo 1594, baseado no processo mãe, ela foi feita através de uma planilha, foi fornecida pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Planejamento. A requisição se deu através dessa planilha que eles apresentaram, a quantidade e a descrição dos materiais que seriam necessários. No caso da aquisição das telhas e demais materiais, houve algum processo de concorrência para a seleção dos fornecedores ou a escolha foi direta? Se sim, poderia fornecer um detalhe sobre o processo de seleção? Com certeza houve, como todas as aquisições da prefeitura são, por meio de concorrência. Como se deu o procedimento em si, eu não sei agora dizer para o senhor com detalhes, porque eu não faço parte da CPLMS. Mas foi feita uma licitação e daí o sucesso da ata de registro de preço. Acredito eu que tenha sido por pregão eletrônico. Qual a relação entre a empresa responsável pela reforma das escolas e os fornecedores dos materiais adquiridos no processo de número 1594/2022? Sabe informar se existe algum tipo de vínculo ou relação prévia entre essas entidades? De qual empresa? Do primeiro contrato, do segundo? No segundo contrato, tem duas empresas, inclusive uma é do município de Buritis. Salvo engano, eu não sei precisar agora, mas está nos autos que, inclusive, foi encaminhado cópia para essa comissão, cópia do processo. Salvo engano, a empresa era de Cacoal, não tenho certeza, mas é de Paraná ou Cacoal. Eu não sei dizer para o senhor se tem algum vínculo um com o outro. Como foram estabelecidos os valores dos materiais adquiridos? Houve uma análise de mercado ou comparação de preços antes da aquisição? Com certeza, a cotação de preço ela é a base para ter a média para ir para a licitação. Em relação ao valor total dos materiais adquiridos, R$ 402.412,50, este estava previamente orçado e aprovado de acordo com o escopo do projeto de reforma? Ele estava previamente aprovado, como não entendi? Só reformula a pergunta, por favor. Em relação ao valor total dos materiais adquiridos, R$ 402.412,50, este estava previamente orçado e aprovado de acordo com o escopo do projeto de reforma? Sim, ele estava, esse recurso usado para a aquisição dessas telhas, ele era proveniente de reprogramação financeira do ano anterior, uma sobra que tinha de caixa com recurso do Fundeb destinado à manutenção, é específico esse recurso, sobrou o dinheiro, fizemos a reprogramação financeira para poder utilizar nesse ano que foi executado. Há registro de eventuais alterações no escopo da reforma que poderiam justificar a aquisição dos materiais antes mesmo da emissão da ordem de serviço à empresa de engenharia? Preciso que reformule a pergunta. Não consegui compreender o escopo. A pergunta está um pouco complexa, eu não entendi. Tá. Há registro de eventuais alterações no escopo da reforma que poderiam justificar a aquisição dos materiais antes mesmo da emissão da ordem de serviço à empresa de engenharia? Esse escopo seria a alteração do projeto principal. Não se trata disso, até porque estávamos executando um processo
com um termo de convênio junto ao Estado de Rondônia. Então, a gente não altera o processo, o projeto no meio do caminho, a gente executa o que já está pactuado. As telhas, elas foram adquiridas porque, naquele momento, corríamos um risco de ter um prejuízo maior quanto à estrutura que já estava colocada, bem como as bases, piso, paredes, que iam iniciar o inverno amazônico. Foi realizada alguma fiscalização ou acompanhamento técnico durante a utilização dos materiais na reforma? Em caso afirmativo, quem foi responsável por essa supervisão e quais foram os resultados dessa fiscalização? A fiscalização ela é feita constantemente em qualquer serviço que é executado pela Prefeitura. Quando se trata de obras de engenharia, ela é feita por uma comissão que é composta por engenheiro civil lá da Secretaria Municipal de Planejamento. Existe um inventário ou registro detalhado do consumo de cada tipo de material adquirido no processo número 1594 de 2022? Se sim, poderia disponibilizar esses registros? Esse processo, até a minha saída da Secretaria Municipal de Educação, ele ainda não tinha finalizado, ele ainda estava em execução, porque assim, a gente tem um estoque ainda que será utilizado, ou está sendo, eu não tenho acompanhado, para a cobertura da garagem, cobertura da escola Josué de Castro. Então, assim, o processo ele só finaliza quando a gente consegue prestar conta de todos os materiais utilizados, com requisições, com foto, onde foi. A questão do inventário, eu não sei se esse é o termo correto, mas quando o município ele melhora uma estrutura, ele envia todas as despesas, investimentos que foram feitos. O setor de contabilidade envia isso para o almoxarifado para aumentar o valor de patrimônio daquele imóvel. Eu não sei se é isso que quis dizer com a questão do inventário, mas é assim o procedimento. Algum órgão externo ou auditoria independente foi envolvido para avaliar a legalidade e eficiência do processo de aquisição e utilização dos materiais? Não. Como foram realizados os pagamentos aos fornecedores dos materiais? Foi respeitada a legislação vigente quanto aos prazos e condições de pagamento? Com certeza. Vamos interromper por alguns minutos a oitiva. Em breve voltaremos a conversar com a senhora. Retornando aos trabalhos, eu passo a palavra para o vereador Adriano para que ele faça as suas perguntas. Bom dia, senhora Clanice. Bom dia. Nas primeiras perguntas do nosso presidente, a senhora falou que o prefeito, diante da empresa ter rescindido o contrato, o prefeito pediu para abrir esse processo para a aquisição dessas telhas. Esse processo para compra partiu do pedido do prefeito? Isso, do pedido do prefeito. Certo. A senhora também mencionou que nesse pedido dele, ele optou para a ata de registro de preço. Por que não ficou esse processo na ata e foram pedido, conforme fosse precisando essas telhas, e foram feito um pedido só para a empresa? Tem três situações.
Primeiro, a solicitação parcial, ela poderia ocorrer até o prejuízo em adquirir. Haja vista que a empresa que estava fornecendo não era daqui, então a gente precisava de um volume grande. Outra situação se deu que, quando o registro de preço ficou pronto, a Secretaria fez contato com a Secretaria de Planejamento e recebemos essa planilha com a quantidade que deveríamos fazer a solicitação. Inclusive, tem a requisição dentro do processo. Há de considerar também que o recurso que estava sendo utilizado, ele já era um recurso de reprogramação financeira do ano anterior. Ou seja, já tinha todo um procedimento de inserir essa ficha no orçamento vigente para poder executar. Então, não tinha razão mais que deixar parado, não vou executar depois de tudo que a gente tinha feito para inserir o orçamento, para depois ter que passar por novos procedimentos. E as telhas, a gente ia ter necessidade, tanto para manutenção, quanto para cobertura da garagem, e parcialmente ali a Secretaria Municipal de Educação não tinha conhecimento técnico da quantidade em si. Obedecemos a requisição da Secretaria Municipal de Planejamento. A senhora mencionou que havia necessidade desse volume grande, que a gente achou um volume muito grande de telhas, devido também à cobertura da garagem. Esse processo da cobertura da garagem já existia nessa época ou ele foi aberto posteriormente a essa requisição desse pedido? Já existia várias solicitações para a Secretaria Municipal de Planejamento para poder elaborar um projeto básico com estrutura, pilares, e a gente faria a cobertura. Na época, a NIVE apresentou a quantidade de telhas que ia considerando o projeto que eles já tinham realizado. A Secretaria não tinha processo no momento de execução da reforma ou construção da reforma da garagem, só que o setor de planejamento já tinha conhecimento da quantidade mais ou menos de telha que ia precisar. Mas a minha pergunta é muito boa, a sua resposta, só que a minha pergunta é referente ao seguinte, sim ou não? Existia um processo para reforma da garagem ou não existia esse processo? Não existia processo. Quantas telhas foram utilizadas na cobertura da escola Marta Braga? Eu não consigo responder assim, tem que pegar os autos, porque isso aí são números e não consigo decorar todos os números de um processo. Perguntar para mim o valor que foi pago, eu não sei, mas está nos autos. A senhora poderia encaminhar para essa comissão? Processo hoje? A comissão não, pode... a quantidade, somente a quantidade de telha que foram utilizadas na escola Marta Braga. Então, hoje eu não estou como secretária. A gestora da Secretaria Municipal de Educação pode encaminhar, apesar que esses autos são públicos, eu acredito que se abrir o portal da transparência, qualquer um tem acesso a essa informação. Mas também não me recuso a entregar. Posso fazer uma requisição junto à secretaria, se eu não conseguir no portal da transparência, que eu acho muito difícil. Nós já tínhamos, foi licitado a reforma das escolas, acho que o valor era 2,5 milhões na época, eu acompanhei esse processo, tivemos até uma audiência pública aqui na casa sobre esse assunto para rescindir o contrato, uma vez que a empresa não estava cumprindo com o seu dever. A senhora falou que foram abertos esses dois processos paralelos. Esse processo da compra das telhas, ele foi aberto durante o primeiro contrato da Audax, acho que é a empresa Audax, ou foi aberto após a rescindir o contrato com a empresa Audax? Eu acredito que ele foi aberto no finalzinho, quando a gente já não tinha esperança, após aquela audiência pública que ocorreu aqui na Câmara, a gente já começou, e aconteceu antes da contratação da empresa. Eu não consigo precisar as datas, mas a gente consegue verificar isso aí também nos autos. Vereador Gerson, relator dessa comissão, as suas perguntas, por favor. Bom dia, senhora Clenice. Sou relator da comissão, Gerson de Oliveira. Senhora Clenice, eu queria saber por que, entendeu, que já estava coberta a escola Maria Marta Braga, já estava coberta a Tiradentes
entendeu? E ainda encontrava aquela quantia de telha lá na garagem. Vereador, eu não consegui entender uma palavra do senhor. De repente, se o senhor dá uma distância no microfone, tá Tá. muito ruim a dicção. Vou falar bem, vamos passar então. Por quê? Porque a escola Maria Marta Braga estava coberta, Tiradentes estava coberta, e ainda tinha aquela quantia de teia lá no depósito na garagem. Entendeu? Não consegui entender. A pergunta do relator da comissão é por que a escola Maria Marta Braga e a escola Tiradentes já estavam cobertas e ainda tinha telhas no depósito. Então, como eu já mencionei, as aquisições dessas telhas foi baseado no levantamento da Secretaria de Planejamento. No processo de aquisição tem o termo de referência. Nesse termo de referência tem a justificativa da aquisição do objeto. Lá está bem claro que as telhas ela não era só para a cobertura dessas escolas. Elas eram parcialmente para a cobertura dessas escolas, para departamentos vinculados, que é o caso do departamento de transporte, e para a manutenção das escolas. E uma delas, a cobertura da escola Josué de Castro. Haviam dois processos distintos. Na aquisição ou na contratação da empresa? Na aquisição teve o processo mãe, que é a ata de registro de preço, e o filhote. E para a reforma das escolas, teve dois processos, inclusive com duas empresas distintas, vencedoras do certame. O relator pergunta os valores. E a senhora sabe, tem os valores em cada processo. Agora, para mim responder sobre valores, eu não consigo, mas está tudo disponível no portal da transparência e dentro dos autos que já foi encaminhado para a comissão. Dentro do processo tem todos os valores, informações de empenho, valor, nota fiscal, liquidação, ordem de pagamento, consta tudo dentro do processo. Encerradas as perguntas, nós queremos colocar a senhora à vontade, se a senhora quiser fazer algum esclarecimento, falar mais alguma coisa. Não, obrigada. Ok. Neste momento, encerramos, então, esta oitiva com a senhora Cleonice Vieira, às 9h54. Pedimos à senhora Cleonice que permaneça no plenário para assinatura da ata.